Está começando mais um Comentaristas de Portal. Não. Tá começando agora um programa de férias, então se você estava esperando ouvir a gente falar sobre matéria, você está errado. O que a gente vai fazer aqui hoje é pensar um pouco no futuro, vamos ver como isso sairá. E para isso nós estamos aqui com a senhora Ariel. Olá, tudo bom? Não preparei frase de entrada, então é isso aí. É isso aí. E juntamente conosco também o Sr. Dalton Cabeça. Fala, galerinha. Sim, o futuro é pica. Não use essa frase, isso é coisa de otaku tonto. Se você gosta dessa frase, não escute esse episódio, mas o futuro vai ser muito louco. É isso aí. Pra gente imaginar o futuro hoje, Sr. Ariel, eu gostaria que você introduzisse o tema, puxasse aí algo para que nós conversássemos aqui. Beleza. Bom, como a gente só pode olhar o futuro a partir das lentes que a gente tem do passado e do presente, a gente vai estar no futuro falando de uma matéria que já passou quando esse episódio sair. Então a gente tá falando de uma matéria que está no presente, mas na verdade, né, vai ser o passado do futuro. É isso aí. Pareceu X-Men agora, eu acho que eu assisti esse filme aí que você descreveu. Tenta falar essa frase rápido 3 vezes. Enfim. Então, tá todo mundo falando desse rolê da inteligência artificial e todo mundo faz 1000 prospecções, às vezes baseado até em ficção científica e que os robôs vão dominar o mundo e que a gente, na verdade, vai perder todo o nosso trabalho. E todas essas discussões, assim, muito importantes de serem tomadas, né? O quanto que as novas tecnologias vão substituir as formas atuais de como a gente vive e o fato de que essas novas tecnologias podem modificar, né, os meios e os modos de produção que vão modificar a sociedade de uma maneira total. E o Dalton, né, professor de história, com certeza pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como as tecnologias modificaram, né, durante esse período e o que você acha que pode acontecer nesse processo. Nós temos o primeiro problema aí que, como já foi dito, essa substituição, ela tá acontecendo, ela não vai acontecer, ela tá acontecendo tem 200 anos. Se você pensar lá no início da Revolução Industrial, as máquinas já vinham substituindo os homens e aqueles que não se adaptaram às novas tecnologias, e aí a gente pode dar um destaque para os ludistas, resolveram quebrar as máquinas, porque é aquela coisa, aprender a trabalhar com a inteligência artificial ou parar com o uso da inteligência artificial. E essa é a discussão atual. A Disney estava aí com os roteiristas de greve, a galera falou, não vamos aceitar que a inteligência artificial nos substitua, mas a gente não vai conseguir frear isso. Da mesma forma que lá na Revolução Industrial, os caras não conseguiram frear o uso de máquinas. A gente vai ter que conviver. O lance é, assim como lá no passado muitas profissões sumiram e novas profissões se geraram aí, foram criadas, a gente vai ver isso agora. Eu falo para os meus alunos, e aí é o lance do professor sempre tentar pensar bem mais à frente daquilo que ele tá vendo, que a profissão que alguns deles vão trabalhar não existe ainda. Sim. Às vezes um maluco tá no ensino médio pensando numa coisa, eu falei, irmão, há 10 anos atrás não existia um gestor de rede, não existia uma pessoa para trabalhar com redes sociais, e isso é uma parada que dá muito dinheiro. Então, pensar no futuro é o que essa IA vai trazer de positivo, e ela vai trazer muitas coisas positivas, mas quais áreas de fato vão ser impactadas. Mais cedo do dia dessa gravação eu estava conversando com o Adrian, por exemplo, uma IA copia um áudio, ele dubla o áudio e faz até o lip sync da boca da pessoa para sair a pronúncia. Cara, pro dublador isso é terrível. Sim. Ah, mas ainda não tá bom. Mas é uma possibilidade, isso é uma profissão, é um exemplo. Hoje, ironicamente, foi legal o Dalton falar sobre isso e você mandar esse link, porque justamente hoje eu estava no grupo de audiodescritores, que eu faço parte, né? E a audiodescrição é uma profissão justamente que, assim, algumas inteligências artificiais, inclusive a do Be My Eyes, tá fazendo um trabalho de descrição. Eles ainda erram muito, cometem muitas enganações, né? Porque, como um outro rapaz que eu sigo, Jonas, né? Que ele é programador e também consultor de acessibilidade, ele fala, as inteligências artificiais, elas cometem, às vezes, falsos paralelos, né? Eu não sei explicar exatamente os termos que se usa. E aí ele, ele olha uma coluna e ele vai falar que é, na verdade, uma porta, porque ele só quer dar uma resposta para preencher aquele espaço, né? Então, sempre, por enquanto, ainda se precisa do olhar humano, né? Para verificar e conferir essas audiodescrições. E aí eu tava nesse grupo e uma das pessoas, ela tá fazendo um trabalho muito maravilhoso de traduzir de outros
idiomas, conteúdos envolvendo neuroatipicidade, coisas assim, para ser mais acessível para outras pessoas do Brasil que não falam inglês e outros idiomas. E aí ela tava querendo que também ficasse acessível para pessoas cegas, mas apenas por meio da dublagem. E a gente até tava falando sobre isso, sobre a questão ética em volta de você usar IAs para dublar, né? Porque, existe o trabalho do dublador ali naquele processo, como o Dalton falou, e muito provavelmente, enquanto a gente viver num sistema capitalista que valoriza muito mais o lucro do que a manutenção das pessoas e a boa qualidade das obras, Sim. como a gente tem visto nos últimos tempos com um monte de franquia mal acabada, só sendo lançada para poder gerar lucro, a gente tá caminhando para um momento em que a gente vai ter um monte de produções sim acessíveis, mas talvez mal feitas, uma acessibilidade mal direcionada, porque não tem aquele olhar que vai avaliar aquela pessoa humana que vai entender as dimensões éticas em volta de você, por exemplo, usar uma expressão específica para só caber, porque a máquina, por exemplo, ela vai ver, é mais fácil falar índio aqui na hora de descrever do que indígena. Sim. Mas agora uma pessoa, né, dentro das discussões éticas e pensando nisso tudo, ela vai saber que é melhor às vezes ela sacrificar a eficiência de algum momento ali na audiodescrição para não respeitar um grupo. Então tem várias questões assim ao redor disso que eu acho bem interessante da gente trazer em volta da inteligência artificial. Sim, eu acho bem interessante essa questão, até esse vídeo mesmo que o Dalton trouxe falando, é um vídeo do Kiko dos Foguetes, que ele acabou falando um pouco sobre questão de inteligência artificial e nós estarmos vivendo em simulação, essas coisas assim. Eu sou um cara muito chato com áudio, eu tenho plena ciência do quão chato eu sou com áudio. Até o nosso querido amigo Fred, que é editor, já fez alguns trabalhos pra gente, inclusive episódios que as pessoas nunca saberão quem foi editado por quem, se foi editado por mim ou editado pelo Fred. Eu sei. Mas ele mesmo falou pra mim uma vez que eu sou o cara psicopata do áudio, assim, sabe? Eu faço cortes, eu faço montagens pra coisa tentar ficar sempre o mais fluida possível. Às vezes eu não consigo, mas eu tento. Psicopata, do pior que tem, maluco, daquele que corta aqui um áudio pra juntar uma sílaba com a outra, doido. Justo, eu sei que eu sou, cara. Isso. Se tiver 10 milissegundos de áudio em branco ali, eu corto, tiro, faço ficar bem bacaninha. Mas não é esse o ponto. O que eu quero dizer assim, eu sou um cara muito chato com áudio. E eu nem me incomodei tanto com a dublagem em si, feita por inteligência artificial, e nem com a sincronização que foi feita com a boca dele, que também foi feita por inteligência artificial. E aí um comentário da própria pessoa que postou esse vídeo, ela falou assim: eu fiz esse vídeo utilizando um aparelho celular. É claro que toda a estrutura regenerativa que foi utilizada tá em nuvem, são computadores poderosíssimos e assim por diante. Mas, se a gente parar para pensar um pouco no passado para refletir o futuro, há 30 anos atrás nós não andávamos com computadores no bolso. E hoje nós temos um computador que, assim, ele é muito mais potente do que o computador que foi pra Lua, por exemplo. Falei disso hoje, cara. Falei, cara, vocês têm um celular no bolso e os malucos foram pra Lua, mal tinha computador, tinha uma galera com um caderninho na mão fazendo conta, tinha as mulheres fazendo cálculo, se for assim vai dar certo, confirmam. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia que não existia nem próximo naquela época. Cara, eu digo mais, a gente tem relógio com capacidade de processamento 2 a 3 vezes maior do que tinha em qualquer uma das naves que foram pra Lua, tá ligado? Aí é claro que sempre vai ter aquele conspiracionista maluco que vai falar assim, nossa, como em 30 anos a gente evoluiu tanto, sabe? Mas acho que nem é esse o ponto. Tecnologia é um negócio tão interessante, tão massa, que ao mesmo tempo que ele permite criar coisas novas e construir coisas novas, outros tipos de ser humano fodem isso, tá ligado? Porque assim, eu falei já em muitos programas que eu tenho muito a cabeça do engenheiro. Então, pra mim, tudo é colaborativo, a intenção é sempre cooperar, é sempre estar junto de um grupo e entender que sozinho a gente não faz nada. Nós sempre vamos precisar da cooperação de outras pessoas, nem que sejam em ideias, que sejam ideias diferentes, para que a gente possa refletir sobre aquilo que a gente entende como realidade. Porque a realidade que eu tenho é completamente diferente da realidade que vocês têm. Porque vocês têm vivências diferentes, vocês tiveram dificuldades e acertos diferentes na vida de vocês. E isso faz com que cada um crie a sua realidade.
verdade. Só que ao mesmo tempo que isso é algo maravilhoso, então a internet possibilitou que nós nos juntemos, né? Pessoas de diferentes lugares. Hoje a gente está em cada um em um cantinho do Brasil, nós não estamos nem na mesma cidade, nem no mesmo estado, né? Então, acho que assim, ao mesmo tempo que isso possibilitou, é que nem a Ariel acabou falando um pouco antes, essa lógica capitalista de impor um valor em tudo acaba dando uma estragada no conjunto da obra, que tudo hoje tem que virar dinheiro. E aí, quando a lógica é vou fazer algo por causa do dinheiro, visando o lucro, a gente entra numa roda, numa espiral que ao invés de a gente colaborar e crescer, a gente se fecha num mundo que impossibilita que a cooperação entre nós humanos ela seja mais abundante, porque acho que eu sempre pensei assim, quanto mais gente estiver envolvida em algo, melhor vai ser a criação daquilo que a gente quer. Só que a gente está vendo um crescimento do discurso de eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém e eu sou capaz de, utilizando as minhas ferramentas qualquer, e aí nesse caso a inteligência artificial, eu sou capaz de criar o melhor produto do mundo. E isso não é uma verdade. E nunca vai ser uma verdade. Apesar de que eu acho que a inteligência artificial vai facilitar muitas coisas no futuro. Ela é uma ferramenta, assim, excelente. E uma coisa que dá para entender muito bem é que a inteligência artificial, ela é excelente em achar padrões. Isso é um fato. Ela é 1000 vezes melhor do que nós para achar qualquer tipo de padrão e entender um padrão. E olha que nós somos criaturas geneticamente evoluídas para entender padrões. E ela consegue entender esses padrões melhor do que nós. Só que uma coisa que a gente tem que falar muito é inteligência artificial, por mais magia que ela pareça, ela ainda assim é um conjunto de matemática. Então, ela tem um número finito de cálculo, ela faz cálculos, e esses cálculos é que vão gerar toda essa criação que a gente está discutindo aqui hoje, né? Então, eu penso que, assim, é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta que tem muito a crescer. Eu acho que nos próximos 30 anos a gente vai ter o tal do peixe Babel. Não sei se vocês já leram o Guia dos Mochileiros da Galáxia, mas, tipo assim, eu acho que nos próximos 30 anos não será mais necessário aprender uma língua. 10 anos. Você acha que em 10 anos? 10 anos. Não vai 30 nunca. Não vai 30 nunca. Eu tava, pra próxima temporada, eu tava entrevistando, né, o Dr. Walter Carnielli. Ele é um professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas. Ele também é matemático, faz pesquisa com lógica e tal. E ele tava falando... Ele tanto foi uma das pessoas que foi lá convidada acho que no Congresso da Câmara para falar sobre a necessidade de legislação em cima das inteligências artificiais. Sim. Como também ele tava falando sobre o próximo salto que a gente vai dar, que é basicamente quando a gente conseguir ter computadores quânticos que façam cálculos, assim, numa velocidade muito gigante. E eu fico imaginando isso, assim, imagina que... Só que ao mesmo tempo isso junta, e o tempo todo isso está juntando com outros temas que preocupam sobre o futuro, né? Uhum. Porque imagina que só a OpenAI, ela gasta uma quantidade de energia absurda para manter aqueles dados, aqueles bancos de dados, e as pessoas estão aí brincando e fazendo coisas da atividade diária e utilizando isso com um certo grau de dependência ao longo do tempo. Exato. Agora imagina o quanta quantidade de energia e recursos naturais a gente vai gastar quando tiver ainda avançado ainda mais, quando as coisas tecnológicas forem ainda mais presentes em tudo, assim. Tem uma solução aí. Sim. A solução é acabar com a galera que tá minerando Bitcoin, porque é essa galera que tá aquecendo o planeta. Corta a galera do Bitcoin da equação, que sobra energia pro restante. Não só do Bitcoin, acaba com o capitalismo mesmo. Cara, eu não sei nem se a galera do Bitcoin ainda, eu acho que já foi em algum momento, sim, uma galera que consumiu muita energia, muito recurso, pra gerar algo que, cara, o que é o Bitcoin hoje? Aliás, o Bitcoin, ele gerou que tipo de valor? Ele gerou dinheiro, sim, mas, cara, o que é Bitcoin hoje? Mas, assim, eu ouvi, agora eu não vou lembrar se foi no Nerdcast, em qual podcast foi, que o consumo deles ainda é muito alto, a ponto de ter em alguns lugares aqueles data centers dentro d'água, de ser umas paradas assim que pra ter o resfriamento, porque o consumo de energia é altíssimo, fora o tanto de robô, tanto de máquinas zumbi que os caras usam e tudo mais. Então, assim, ainda é um problema. Só que a gente pensa muito
muito no além, é tipo De Volta pro Futuro. A gente pensa 30 anos no futuro, a gente vai estar voando em carros voadores e tal. Essa não é uma tecnologia que vai chegar para todo mundo. Sim. Hoje em dia, o que a gente usa, ou seja, o que está disponível para o nosso uso, é algo muito pequeno que eles já devem ter muito melhor. Então, assim, o pensar na inteligência artificial, para mim, hoje é perigoso quando a gente pensa num uso para uma eleição. Sim. Quando a gente pensa numa manipulação de imagem, porque querendo ou não, a mídia já, com o que ela já tem, ela já manipula a opinião pública. E, amigo, se você está acompanhando o conflito Israel-Palestina, você sabe que existe uma imagem que quer ser passada e existe o que é o fato. Então, se você tem hoje a possibilidade de construir uma imagem, porque uma coisa é eu falar pra você, olha, tal coisa aconteceu, outra coisa é eu pegar uma imagem que foi gerada por uma inteligência artificial que já é capaz de modificar quase que de forma perfeita, falar, tá aqui, ó, olha aqui a imagem, aconteceu. Sim. E aí você tem inúmeros áudios de um cantor cantando um outro estilo que não tem nada a ver com o cara, na voz dele, você tem um vídeo de um cara fazendo uma dancinha e tudo mais, isso ainda tá sendo usado meio que de uma forma cultural, pra promover ali algo engraçadinho. Mas e quando isso for usado, assim, olha, o político X, que era o candidato à presidência desse país, fez esse crime aqui. Esse é o futuro, e não é futuro de 30 anos, como a gente estava discutindo, é futuro de próximas eleições. Esse vai ser um uso de inteligência artificial muito perigoso. Isso é verdade mesmo. Não é essa potencialidade de fomentar a pós-verdade, tá ligado? Tipo, porque a partir do momento de que a gente tem esse fenômeno da fake news, né, nas notícias falsas, né? Que é engraçado esse termo notícia falsa, porque ser notícia deveria ser um fato, mas enfim. Dessas falsabilidades inventadas e criadas pelas pessoas, mas que correspondem emocionalmente a coisas que as pessoas já têm tendência de acreditar. E com o fato de que as grandes empresas, as Big Techs, elas têm um controle tão absoluto dos nossos dados, porque qualquer site que você entra, tá lá o cookie te indicando o seu perfil de usuário, a forma como você vivencia a experiência internet. Mesmo se você deixar seu Android parado, não mexer ele no dia, isso vai gerar um perfil de dados específico sobre você. Então, esse montante de dados sendo controlados por pequenas pessoas que têm um potencial, como a gente viu no rolê da Cambridge Analytica nas eleições americanas, sabe? Que tem um potencial absurdo de manipular informação, direcionar para determinadas pessoas a partir de todos os testes que já fizeram psicologicamente de como cada pessoa corresponde. Existem os perfis do usuário já, né? Eu trabalho na área da publicidade também, então a gente vê muito como funciona essa manifestação das personas e os dados que as pessoas têm. Então, assim, isso somado com a criação de vídeos e vozes a partir das fake news. Cara, eu vi uma notícia outro dia de um colarzinho que grava tudo que você fala para que você possa perguntar para essa inteligência artificial nesse colarzinho o que, por exemplo, o que minha mãe falou hoje comigo? Qual era o dia mesmo que a pessoa marcou tal coisa? Sendo que você poderia perguntar pra pessoa diretamente, comunicar, né? E tal. Exato. Então, pra você não ter a conexão com outras pessoas, e aí eu tô retomando o tema do que você estava falando, dessa autossuficiência que as pessoas estão sendo levadas a acreditar que elas possuem, e aí eu vou chegar ao porquê que eu tô falando esse sendo levadas a acreditar que elas possuem. As pessoas sendo levadas a acreditar que elas possuem essa autossuficiência, então elas não precisam perguntar mais, tirar dúvida, ela pode jogar no Google, ela pode simplesmente perguntar no Twitter uma coisa, ela pode botar nas mãos de outras pessoas, de outras ferramentas, do ChatGPT, maneiras de fazer o próprio conhecimento ou construir um conhecimento coletivo. Ela usa esse colarzinho para lembrar de coisas porque ela não quer se dar o trabalho de marcar na própria agenda ou de realmente tentar lembrar ou se importar ou conversar com as pessoas. E isso tudo, numa análise assim meio porca minha, faz parte meio que de uma estratégia também do capitalismo de fazer a gente não perceber a importância das outras pessoas. E outra coisa, consumir cada vez mais, porque se a gente está consumindo esses dados, consumindo essas coisas que garantem que a gente vai se sentir bem e preencher esses vazios existenciais da gente sem as outras pessoas, porque se eu consigo sexo pela internet, se eu consigo comprar meu skincare pra ficar dentro dos padrões de beleza, se eu consigo a roupa da moda pra eu poder me encaixar num grupo sem nem estar num grupo em si, mas me sentir parte de um grupo, por que eu preciso das pessoas? E mais do que isso,
Por que eu preciso coletivamente lutar contra quem me dá tantas coisas? Você está falando do Japão, cara. Para de falar do jovem japonês de até 30 anos que não quer interação com mais ninguém, nem física, nem social, olha aí. Isso é verdade mesmo. Mas aí eu entro num outro ponto, que nem essa questão da pós-verdade mesmo é algo que a gente tem que pensar um pouco. Por exemplo, nós já vimos que a falta de regulação de uma maneira geral acabou fudendo a gente até hoje aqui. Por quê? A falta de regulamentação das redes sociais no passado fizeram com que em 10, 15 anos fosse uma eleição, e acho que em 10 anos, porque eu lembro que acho que o Orkut começou em 2004, 2005, e aí em 2018, que acho que foi as eleições americanas, não, em 2016 que foram as eleições americanas. Então, ou seja, em uma questão de 10 anos, você teve uma rede social, que aí já não era mais o Orkut, mas sim o Facebook, com os dados que eles tinham influenciando uma eleição. E então essa falta de regulamentação acabou deixando com que essas big techs, né, que essas redes sociais eles tivessem dados o suficiente para conseguir fazer isso. Então assim, esse primeiro ponto eu acho que é necessário todo mundo pensar que regulamentação não é algo tão ruim assim, porque é necessário que certas coisas tenham freios e medidas. Tenta falar isso para um liberal. Vai lá, boa sorte. Cara, acho que liberal, bom, sei lá. Mas acho que assim, pra seguir e pensar um pouco mais de futuro, assim, acho que já daria pra gente aproveitar e emendar e falar um pouco sobre aquecimento global, que é algo que no passado, isso há pelo menos 20 anos atrás, se começou uma briga entre cientistas, e aqui cientistas bem entre aspas, entre pessoas que estavam falando, olha, o mundo vai foder, vai esquentar, e gente falando assim, não, isso tudo é mentira. Eu entendo que a ciência ela é feita de uma maneira a refutar os dados de uma maneira que a gente tenha mais menos erro, na verdade, não seria mais acerto, eu ia falar mais acerto, mas não é, que seria menos erros, mas nós entramos numa espiral de loucura, e aí eu preciso dizer que é realmente uma espiral de loucura, porque os últimos anos, com essa questão de pessoa acreditando em terraplanismo. Terraplanismo na minha opinião, terraplanismo é o maior absurdo da humanidade. Você pode pensar em qualquer absurdo, mas o terraplanismo é o maior deles. Não é. Não é. Antivax aí. Amigo, você tá vendo a galera que ainda acredita no livro da cobra que falou com a mulher e você tá falando que o problema é o terraplanismo? Pera. A galera seguia por uma parada de 6 mil anos atrás e é seletiva. É que nem eu vi uma discussão do tipo assim, olha, não pode fazer tatuagem porque tá escrito lá no livro tal, no versículo tal que não pode. Mas no mesmo livro tá falando pra você não cortar o cabelo, pra você não comer tal carne, pra você não usar 2 tipos de tecido, mas é seletivo. Então assim, a gente acha que o terraplanismo é o pior, mas tem coisa muito pior. Mas, de novo, não é falta de informação, é escolher aquilo que eu vou acreditar, quais guerras eu vou combater. Não vai ser inteligência artificial que vai ser o problema. A gente já vive com esse problema desde que a humanidade tá aí. A galera escolhe no que quer acreditar. Justo, não, é e, verdade. desculpa, a gente viu isso durante o período da Covid. A ciência pode provar, que a função da ciência é essa, é provar. Mas a galera não vai acreditar, porque ela não quer acreditar. Então a gente pensa num futuro com inteligência artificial. Irmão, hoje tinha 2 senhorzinhos. Ó, desculpa, você vai ficar velho, você vai ser um cara gagá. Na parada de ônibus, eu só, tipo assim, querendo não ouvir. Não, mas o presidente dos Estados Unidos mandou não sei quantos navios, já tem 400 mil soldados de prontidão pra ir lá e acabar com essa guerra. E eu falando, esse velho maldito recebeu alguma coisa no WhatsApp, ele não se deu o trabalho de conferir. Irmão, o celular que recebeu a mensagem é o mesmo que pode entrar no Google e falar assim, os Estados Unidos preparou tantos navios de guerra. É 30 segundos. Mas a galera não quer. Então, achar que o cara da Terra plana é o maior problema, irmão, o cara da Terra plana é só um doido que olha assim e fala assim, mas se eu pôr uma régua aqui no horizonte, olha aqui, ó, retinho, ó, confia. Então, mas aí a gente pode entrar numa outra discussão também, que é a seguinte, nós temos pessoas já nativos digitais, então pessoas que estão utilizando a internet de uma maneira geral e não tem a mínima noção do que foi a vida pré-internet, que eu acho que a maioria de nós aqui tem, mas é o seguinte, eu tava vendo um estudo falando que nativos digitais
têm 50%, 60% mais chances de cair em um golpe financeiro, em um golpe de trojan, em um golpe de phishing de uma maneira geral. Por quê? Eles não têm a mínima noção do que é o mundo real aqui fora, que, na verdade, dessas pessoas que têm essa noção do que era uma vida sem internet, uma vida com internet, e aí, assim, filha da puta tem em qualquer face do mundo, em qualquer lugar do mundo, e essas pessoas, elas vão sempre arrumar meios de, eu ia falar pregar peça, mas a palavra não seria pregar peça, mas de cometer crimes mesmo. Então, cara, eu não sei, cara, eu vou ser bem sincero, a gente tem uma decadência do ensino, uma não valorização do ensino de uma maneira geral, a gente não tem uma educação, e aí eu já falei que pra mim existem duas coisas. Existe a educação, é que aqui no Brasil a gente junta tudo numa palavra só, mas deveria se pensar que existe duas coisas, uma delas é a educação e a outra é a instrução. A instrução é a que a gente recebe na escola e a educação é a que a gente recebe em casa. Porém, eu também entendo que existem pessoas que elas têm que se foder tanto pra conseguir comer que elas não têm tempo de dar educação pro filho. E eu entendo perfeitamente isso. E isso vem tudo dessa lógica capitalista que nem a Ariel acabou comentando com a gente. E, cara, é surreal pensar isso, porque, assim, a tendência do futuro é a gente ir pra uma distopia. Ou a gente vai pra distopia do 1969, 1869, não sei agora qual que é o livro do George Orwell. 1989, você trocou de lugar um dígito. É isso daí. Repete pra parecer inteligente na edição. Não, eu sou burro mesmo, eu tenho TDAH, então assim, é fato isso. Eu também tenho TDAH, você tá chamando de burro. Não, eu sou burro. Mas assim, eu penso que a gente tá indo cada vez mais para um controle de massas, de uma maneira geral. Sim. As poucas pessoas que conseguem ter um mínimo senso crítico, e aí eu vou dizer mínimo porque às vezes a gente peca, e eu me incluo nesse time. Todo mundo. Entendeu? De senso crítico. E as pessoas que têm um pouco mais de senso crítico não querem nem procriar. Então assim, a tendência é o senso crítico cada vez diminuir muito. E cara, acho que a gente tá realmente rumando pra uma idiocracia mesmo, assim, sabe? Esse filme é bom, inclusive. Eu nunca assisti, mas eu sei o conteúdo mais ou menos como que é. Ô Adria, mas se eu só pegar o gancho aí do que você falou rapidinho e dizer assim, nem coloquei link de matéria, perguntei se precisava, você falou que dava pra trazer informação. Eu vejo que o futuro é abandonar esse planeta. É tipo assim, deixa essa galera que tá vivendo a realidade paralela que ele acredita e vamos pra Marte, vamos pra Saturno, vamos pro quinto dos infernos, tentar salvar o que der pra salvar. O problema disso é o acesso a sair do planeta pra várias pessoas. Mas sempre foi assim. Você pensar que quem tava na Europa há 500 anos atrás, nascia, crescia, multiplicava sem visitar 30 quilômetros em volta. Uhum. O cara morria ali naquele buraco que ele nasceu, naquela merda que ele nasceu. Alguns poucos conseguiram vir pra América, alguns poucos foram pra Ásia, alguns poucos foram pra outras realidades. E porque eles eram tão fodidos também que era a alternativa mais satisfatória pra poder ter alguma coisa. Mas né? A gente já fudeu com o planeta. Então, a inteligência artificial ela vai resolver alguns problemas, mas o ambiental não vai não, amigo. Não, então, esse rolê Eu só queria puxar uma coisa que o Adrian falou, né, antes, assim, sendo professor e recém-formado chato, tipo assim, tudo é educação. Tem a educação formal da instituição, a não formal, a informal, e, tipo assim, todos esses conceitos, assim, às vezes parecem pausar, mas tudo nos educa, porque viver em sociedade nos educa. E uma das coisas que justamente essa galera terraplanista, anti-vax, de direita, às vezes defende muito, é justamente o ensino em casa, porque assim você tem o controle da sua criança completamente. Você não permite que ela veja o diferente. Sim. Que ela interaja com alguém de outra realidade. Esses professores comunistas aí, ó, esses doutrinadores é difícil. A gente não consegue nem pedir pra eles pararem de falar, imagina para ler Marx, né? Enfim. Sim, mas assim, Ariel, será que essa generalização da educação, por exemplo, de tudo ser educação, também não se torna um problema? Porque quando certos termos são utilizados de maneira incorreta, eles deixam de ter a força que eles têm. E aí, nesse caso, por exemplo, como a educação ela é vista de maneira geral e o pai não quer lidar com a educação, então ele transfere a responsabilidade da educação para a escola. Sim. E
aí isso é prejudicial, porque é necessário que tenha um trabalho complementar entre os conjuntos, e aí por isso que eu falei que eu penso, né, na educação como duas coisas diferentes. Sim. Então você tem a escola como instrução, que é um lugar que você vai para conviver e aplicar a educação que você recebeu de casa, e você vai receber uma instrução formal, bem entre aspas, sobre o que foi o passado e o que pode ser o futuro. Sim. Porque o que a gente tá fazendo aqui hoje é vendo o passado e conjecturando o futuro. Então, isso também eu acho que é um ponto a se levantar e a se pensar. É que uma questão, assim, ao redor do sentido de educação é que, por exemplo, corretamente, as pessoas às vezes atribuem à escola ou aos cursinhos ou às oficinas uma função que na verdade é da sociedade como um todo. Justo. Mas isso também é devido pela formação que a gente tem dos modos que a gente vive. A gente aprende que a pessoa, para ser um cidadão produtivo, ela precisa passar 8 horas exercendo uma função única, ela precisa ter foco o tempo todo, que para nós, pessoas com TDAH, ferrou a nossa vida. Justo, sim. A gente precisa dominar esses corpos que são rebeldes, porque eles precisam fazer parte de uma engrenagem para ter um papel social. Tanto que uma das funções da educação é a formação de cidadão. E cidadão, qual é o conceito de cidadão? Uma pessoa que tem uma participação social, que tem a formação do trabalho, né? E na BNCC atualmente a questão do respeito aos direitos humanos. E aí, qual é o grande pulo do gato, assim? A gente vê a escola apenas como instrução, faz parte muito, ao mesmo tempo, de uma visão tradicionalista de ensino, de tipo, eu, professor, vou passar a informação para você, você, aluno, né, pessoa sem o conhecimento, vai receber isso, coisa que as novas visões de educação já falam bastante contra, porque todas as pessoas têm saberes, e esses saberes têm que ser coletivizados. Sim. Né? Isso dentro de uma análise da educação mais libertária. E existe a visão de que a escola, ela é a socialização dos conteúdos historicamente adquiridos. Então, por exemplo, a humanidade como um todo construiu um conhecimento histórico, conhecimento matemático, biológico. Isso tem que ser transmitido e democratizado para o máximo de número de pessoas possíveis. Algumas pessoas veem isso como uma maneira de você quebrar o elitismo de determinados conhecimentos. Então, você possibilita que pessoas tenham outras visões de mundo e consigam contribuir nesse conhecimento. E outras pessoas também falam que isso, na verdade, é a visão de que certos conhecimentos da elite são os verdadeiros conhecimentos e você precisa que as classes trabalhadoras tenham isso como valorizado e não valorizem a própria cultura. Isso são várias críticas pertinentes na educação. Interessante. São coisas que envolvem diferentes parâmetros e tem muito debate sobre isso. Mas a questão é, o mundo ele só é assim, separado em caixinhas, e as pessoas têm essa possibilidade, os pais têm essa possibilidade de jogar o filho na escola e falar, vocês que cuidem, porque a gente vive num mundo que sobrecarrega esses pais com trabalho durante mais de 8 horas por dia, trânsito, e aí eles têm que educar crianças, porque como classe proletária nós somos a formação da prole, aqueles que vão ser os próximos a trabalhar e os próximos a manter o sistema funcionando. Então a gente estabelece mães e pais muito cansados que têm que cuidar de crianças que não têm tempo pra eles, acabam ficando alienadas no mundo, e aí chega na escola e não consegue nem respeitar o professor, ou respeitar aquele momento, ou simplesmente tem umas notícias recentes falando sobre como as crianças hoje em dia não conseguem pegar o danoninho e desentampar ele com aquela tampinha plástica por vários motivos. Um é que eles estão perdendo a capacidade motora, porque como a gente não faz mais brincadeiras que envolvem concentração, foco, momento de paz e de silêncio com a criança para ela poder treinar, amarrar o próprio cadarço, coisas assim, e o celular o tablet tá ali sempre com movimentos não muito elaborados, você acaba prejudicando isso. E o outro motivo é que tá todo mundo tão viciado em ter o celular que é mais fácil você ter um danoninho de squeeze que você pode só apertar e ir bebendo enquanto você tá mexendo no celular. E isso faz a gente pensar no futuro da alimentação. Será que a gente ainda vai ter refeições? Além do caso do aquecimento global acabar com a alimentação inteira e as plantações. Mas a gente ainda vai ter refeições em que a gente senta à mesa e come e conversa e socializa? Ou vai todo mundo tomar squeeze de whey protein? Interessante. Ariel comunista. Sou anarquista mesmo, sou anarquista. Queria falar, não. A linha editorial desse podcast, ela pende só pra um lado. Não tô vendo ninguém vindo aqui defender liberal safado, mas pra comunistar tem um monte, olha aí. Fica à vontade, quero ver o senhor tentar.
Credo, que horror. Se você quiser trazer o que você pensa também sobre isso, Sr. Dalton, não sei se o senhor tem algo a falar. Não, mas eu não... a visão de professor é muito isso aí. A gente vê a realidade da sala de aula que o capitalismo gera o problema. Ele, obviamente, está sempre buscando soluções para problemas que ele mesmo gerou. E um problema é esse. A gente não tem um aluno acompanhado pelo pai. O pai tem que se matar de trabalhar. O pai acaba sendo ausente na criação do filho. Ele vai dar um tablet, vai dar um celular, ele vai dar alguma coisa para resolver o problema. Voltando lá no início. A inteligência artificial, ela vai resolver alguns problemas que a humanidade tem, mas ela vai gerar novos problemas. Sim. Ela vai gerar novos problemas até para esse jovem que, como o Adrian citou, foi criado dentro da tecnologia. Ele vai saber usar isso aí a favor dele. Eu já chamei a atenção de alguns alunos, por exemplo, que eu pedi pesquisa e o aluno vem lá, opa, esse aqui é do ChatGPT. Falei, você sabia que quando ele não tem uma resposta, ele completa com algo que ele criou? Aí o aluno ficou me olhando assim, tipo, sem saber. Eu falei, então, se ele achar que aquela resposta para ele tá certa, tá certa. E você não tendo conhecimento desse conteúdo, você vai trazer uma informação que tá falsa. Então você tem que ir nessa fonte X, Y ou Z, que já é uma fonte conhecida, que é uma fonte para estudo, porque por mais que ele seja uma inteligência artificial, ele vai mentir para você se ele achar que é necessário. E isso é uma forma que a humanidade fez para sobreviver. A gente mente pra caramba. Até o professor às vezes tá numa saia justa, ele mete uma resposta ali que pode ser uma mentira, pode ser uma meia-verdade, pra ele seguir a vida. O ChatGPT vai fazer a mesma coisa. E aí, qual é o futuro, por exemplo? Você consegue imaginar hoje, Adrian, quem tá fazendo um TCC? Não, cara. O que essa galera não tá usando de inteligência artificial? Com certeza. Mano, eu não fiz TCC. Eu não sei fazer um TCC. Mas eu tenho certeza que com duas inteligências artificiais sai uma citação bem feita, sai uma organização de um texto bonitinho do jeito que cada palavra tem que estar. E eu não vou sofrer. E aí você fala, qual vai ser a construção dos próximos universitários, dos próximos profissionais? Porque entra naquela. Hoje em dia é muito fácil você tirar uma dúvida de algo que antes você tinha que procurar num livro. Irmão, livro? A galera não precisa pegar no livro. Você vai ali, Google. Eu preciso dessa informação. Ainda tem o Google Academic, né? Que ele vai lá, ele te traz uma informação com base científica. É isso, velho. Isso é o futuro. Por isso que eu falo, eu ainda sou o cara que eu tô vendo em outro planeta. Eu não tô vendo a realidade do mundo daqui 10 anos aqui na Terra. Eu tô vendo quando a gente vai sair daqui. Porque isso pra mim é o futuro. É largar isso aqui. Vai quem pode, vai quem conseguiu. Eu vou nem que seja pra limpar chão de foguete, não tem problema, mas vamos sair daqui, velho. É um rolê de entropia, né? Tipo assim, a gente já tá num processo, tipo, pô, a gente tá vendo furacão no sul quase toda semana, um monte de gente morrendo sobre isso. As Bahamas, várias cidades, várias ilhas sendo engolidas por água. E é muito louco, porque você mesmo falou, o capitalismo cria problemas que ele mesmo depois vai tentar criar soluções. E aí eu lembrei de um negócio, né? A empresa que a por exemplo, né? Ela é uma das empresas que mais produz plástico de uso único no mundo. E aí ela fica usando selo verde pra fazer um greenwashing, né? Uma lavagem verde. Nossa, olha só, a gente tá salvando aqui os ursos polares e tal. E a parte irônica disso tudo, ela cria essa propaganda pra parecer legal. Ela faz isso junto com a WWO, se não me engano, numa propaganda de salve os ursos do Ártico. E aí, olha, a parte mais irônica é que a empresa que produz garrafa pra Coca-Cola é a Braskem, que inclusive ganhou o prêmio da ONU como empresa de responsabilidade social, que tem lá um selinho Somos Verdes e tal. E a Braskem, na verdade, é a Braskem. E a Braskem, ela é a empresa responsável pelo afundamento de Maceió por conta da mineração desenfreada. Então, assim, essas empresas, elas fazem o mal o tempo todo e depois geram propagandas pra bancar de verde. Assim. Parece que você nunca assistiu os Simpsons, que junta lá os milionários, os donos do planeta, aqueles que arquitetam toda a sociedade, fala assim, e aí, qual o próximo mal que nós vamos gerar para a humanidade? Até o Adrian falando dos terraplanistas, e você citou os anti-vaxxers, professor, mas como uma vacina ficou pronta em um ano? Eu falei, irmão, é dinheiro. Quem entregasse a parada funcionando em menos tempo, ia ganhar mais dinheiro. Então, todo o planeta, todas as grandes farmácias falaram, precisamos fazer isso. Aí entra naquela, quem ainda tinha uma visão um pouquinho mais humanitária, não era o caso do Brasil, de fazer
assim, olha, vamos abrir aqui as nossas pesquisas para que outros possam usar. Fala, cara, é dinheiro, o capitalismo é isso. Quem entregar primeiro a solução do problema que talvez tenha sido gerado pelo próprio capitalismo, vai ganhar mais dinheiro. Então, a parada foi feita em tempo recorde. O Adrian citou mais cedo aí da questão da tecnologia em 30 anos, o quanto evoluiu, porque o capitalismo é isso. Quem entregar uma tecnologia, quem entregar um desenvolvimento mais rápido, isso foi corrida espacial, foi tudo, vai ganhar mais, e é sobre ganhar dinheiro. Por isso que o planeta tá do jeito que tá. Quem desmatar mais, quem plantar mais soja, quem fazer mais isso, quem tomar esse território que tem petróleo, tudo é dinheiro. Sim. Todos os problemas gerados pelo capitalismo. E não, eu não sou comunista. Não, eu não acredito no comunismo que um dia vai funcionar. Na teoria sim, na prática não. Mas o capitalismo, ele tá gerando mais problema do que solução. Ele tá virando uma contradição. Ele tá gerando mais atraso do que avanço. Tem mais gente pobre do que gente rica. Logo, não posso dizer que o capitalismo funcionou. E que talvez no futuro a solução não seja o capitalismo. Pense aí, jovem. E não vai ser um anarquismo também não, tá, Ariel? Para de show. Não, ninguém tá com show assim. Eu brinco que eu sou anarco-pessimista. Porque, tipo assim, é muito... Esse negócio de mudança climática, brother, teve um dia que, assim, eu não consegui dormir pensando, tipo, cara, eu tô aqui na minha casa, né? Minha casinha bonitinha na periferia, fofinha, assim, um quartozinho, sala, cozinha, suave. Tem gente que tá nesse calor, nessa chuva sem casa. E aí você vai pensando, isso só vai piorar, porque os refugiados climáticos vão virar o rolê. Tipo, a gente já tá vivenciando um pouco isso. O número de questão de guerra, imagina que, tipo assim, se a gente já tá tendo problema, né? Os países, né, estão tendo esses problemas pra abarcar as pessoas refugiadas de guerras civis e de conflitos armados ao longo do mundo, imagina quando boa parte do mundo estiver submerso porque o nível do oceano aumentou, tiver perdido sua casa porque veio um monte de furacão num fenômeno muito louco de El Niño e os cacete A4. Então, assim, é muito aterrorizante viver nesse mundo pensando essas coisas. Então, assim, é difícil pra caramba ter esperança, mas a gente tem que manter algum tipo de esperança, porque senão a gente não tem vontade de lutar contra nada, entende? Sim. A gente só aceita a apatia e fica deprimido, e é parte dessa estratégia também, porque o deprimido, o triste, quem tem raiva ainda consegue fazer alguma coisa, mas a gente triste não consegue fazer nada. Então, assim, se a gente não manter algum tipo de otimismo de que é possível conscientizar as pessoas, né? Pô, se eu não acreditasse em educação, nem virava professora. Mas, tipo assim, se a gente é possível conscientizar as pessoas e, tipo, tentar trazer um pouco de informação pra que a galera... Porque, assim, não adianta só o consumo individual ser mais consciente, porque não existe tal coisa como consumo consciente, porque você tá... Você já viu um Good Place? Já. Good Place é uma série. Eu já tentei, mas, assim, a série não me pegou. O começo eu até gostei, assim, os primeiros 6, 7 episódios, mas depois não engrenou, não. Tá. Eu vou tentar falar uma análise de Good Place sem spoilers pra chegar onde eu quero chegar. Pode dar spoiler, porque acho que ninguém aqui vai assistir de novo, entendeu? Mas e os ouvintes? Não sei. Se o ouvinte não quiser spoiler de The Good Place, volta daqui 10 minutos. Não, mas então, eu falo tanto tempo assim, eu zoando. Mas Good Place, o que acontece? Ele faz uma crítica ao próprio sistema que a gente vive, em que as escolhas são muito complicadas. Então, muitas pessoas estavam sendo mandadas pro inferno, porque você, por exemplo, pegar uma flor, eles fizeram uma comparação. Em 1500, você pegar uma flor e dar pra sua avó te garantia 50 pontos pra ir pro céu. Agora, pra ir pro bom lugar. Agora, se você compra uma flor pra sua avó, você perdeu 5.000 pontos, porque essa flor foi plantada com agrotóxico, de um lugar que usa mão de obra escrava. E, entende? Roubou do vasinho da vizinha. Então, assim, todas essas escolhas éticas são muito complicadas. É complicado viver num mundo em que a mínima possibilidade de você escolher já te ferra. Sim. Então, assim, essa série, eu uso isso como metáfora, mas é porque é muito complicado e isso é muito desgastante. E eu acho que é por isso, e o Dalton pode falar melhor sobre isso também, que eu tenho sentido que o adolescente, o Gen Z, eu sou Gen Z, mas eu sou Gen Z, uma fase inicial do Gen Z, tenho 24, eu sou uma fase inicial do Gen Z, eu sou de 99, que, tipo assim, a gente não viu a internet chegar ainda. Eu ainda vivenciei o fenômeno de ter internet de escada e você não tinha um computador só pra você. Existia você entrar e sair da internet, esse conceito. A internet não estava o tempo todo na sua vida. E tipo assim, eu tenho visto a galera um pouco mais jovem, o Gen Z mais jovem e a geração Alpha agora também, né? Eles estão muito irônicos.
muito sarcásticos. Tudo é deboche. Nada tem profundidade, porque é uma apatia e uma misantropia, assim, absurda, porque nada tem sentido. É um niilismo profundo. E eu acho que isso é dolorido. É dolorido ver jovem niilista. Ariel, sabe? eu vou jogar uma informação pra você. Por favor, não fique constrangido com isso. Vai parecer pesado, mas vai ser super natural. Você não via pessoas peladas quando você era jovem adolescente. E se alguém te mandasse uma foto, você ficaria chocada. Cara, discordo. Você conversar... Não. Calma. Discordo. Você era do catálogo da Hermes. Você era do catálogo da Hermes. Não começa não. Você tá errado. Não. Domingo, 3 horas da tarde, é outra tinha parada, banheira. André, é outra parada. Não vem não. Não, você vai entender. Aguarde meu ponto, você vai entender. Você via a Sheila Mello e a outra loira lá, que agora eu não lembro, a Carla Pérez, rebolando na boquinha da garrafa às 2 horas da tarde. Você tá falando de uma pessoa famosa na TV. Mas, cara, a TV... Hoje, se você chegar pra qualquer adolescente, 13, 14 anos, todo mundo já trocou foto, já mandou, já recebeu do colega que tá do lado. Isso pra eles é uma parada super normal. Então, quando a gente fala de viver com a tecnologia, a gente tem que falar do ônus e tem que falar aí do bônus. Você não tem que falar só... Tipo assim, a realidade que essa galera vive, do deboche, do sarcasmo, tudo pra eles vai ficar superficial. Ver uma pessoa... Nossa, você... eu já vi, a outra eu já vi. E aquilo não é nada demais. Você que é um senhor de idade, que fica negando sua idade original aí, a primeira vez que você encontrou com outro ser humano que estava despido, aquilo foi um momento impactante. Pro jovem de hoje em dia já não é mais. Porque a galera vai normalizando certas coisas que não eram normais na nossa época. Tipo gore. Eu não vou nem entrar nisso aí, porque eu tenho uma galera que curte umas paradas pesadas, até nos animes. Eu não faço nem ideia do que seja isso, mas tudo bem. Continue assim, você é velho. Só pra eu finalizar meu ponto aqui, a geração dos nossos pais que falavam assim, olha, cuidado com o que tem na internet, que a galera aí vai te enganar. É a galera que tá caindo no golpe hoje em dia. Então a gente tem uma geração que dizia pra não confiar na internet e confia em tudo na internet, e tem uma outra geração que usa a internet de forma tão natural que tudo pra ele é natural. E isso é um problema. Tudo é natural. Não, e falando dessa questão, porque eu lembrei das subcomunidades do Twitter, né? Tô fazendo uma pesquisa sobre isso pra justamente trazer num dos episódios, que são espaços onde pessoas majoritariamente jovens, assim, vamos botar menos de 25 anos, mas a maioria é adolescente, menor de idade, lidando com transtornos alimentares, automutilação e compartilhando frequentemente conteúdos pesados, gore, né? Conteúdo nojento, grotesco, de crime, de pessoas que tiraram a própria vida. E isso vai sendo normalizado. Chegou uma vez no meu Twitter uma discussão de temas pesadíssimos que eu falo assim, gente, essa galera não tem mais tabu. Isso é interessante por um lado, porque eu acho que o tabu dificulta a gente falar determinadas coisas, e a gente tem que abordar as coisas com honestidade, trazendo as coisas com seriedade, né? Só que não é nesse sentido que eles não têm tabu, é no sentido de que tudo é brincadeira. E como tudo é brincadeira, o fato de que a gente vai morrer amanhã, a humanidade vai acabar, porque o aquecimento global está acabando com todo mundo, é só mais uma piada. É kkk e passa pro próximo vídeo do TikTok. Tá ligado? É uma apatia bizarra. E eu acho que isso é aquela terapia de choque. É tanta exposição de coisas horríveis, especialmente na pandemia a gente passou por isso. É tanta coisa horrível acontecendo todo dia que a gente nem sente. Tipo assim, eu tava conversando outro dia com meu companheiro, tipo, Lula falou uma bosta lá na ONU, não sei o quê. Aí a gente, tipo assim, nossa, que bosta que ele falou uma bosta. Mas aí a gente teve outro presidente que falava bosta todo dia. Então é menos grave, sim, sabe? Sim. E aí a gente fica nessa coisa, sabe? Porque a gente já tá apático. A gente foi tão machucado, levou tanta porrada. E eu acho que tá assim, tá bizarro. E eu acho que isso faz parte também de um projeto que, tipo, já que a gente tá tão anulado e nada faz a gente sentir, a gente vai querer a próxima série da Netflix. A gente, quer dizer, não pode falar nome de streaming que não patrocina a gente. A gente quer a próxima da Biblioteca Vermelha ou do Jeff Bezos, sabe? Porque
é pra suprir alguma coisa. E é bizarro, é bizarro. Agora, pra gente começar a pensar um pouco em final aqui, em seguir um pouco mais pro final mesmo do programa, eu sei que a gente ainda queria falar sobre doença, sobre genética, mas eu acho que assim, eu queria mais assim, como cada um tem a visão dos próximos 100 anos, e aí eu vou começar falando a minha visão dos próximos 100 anos, o que eu acho que vai acontecer, e aí é que é uma futurologia, e não pensem assim, eu tem que ser assertivo ou não, é realmente o que vocês pensam. Eu imagino que os próximos 100 anos nós não tenhamos mais humanidade, porque nós vamos chegar num ponto de não retorno da Terra. O Dalton falou sobre sair daqui, eu acho que nós não vamos chegar ao ponto de conseguir sair do planeta. Então, eu vejo a nossa civilização fadada, se não a extinção, a um recomeço de uma civilização extremamente grotesca, de uma maneira geral, assim. Eu acho que nós vamos evoluir com algumas coisas, porém a nossa civilização nos próximos 100 anos está afadada, se não a extinção, próximo da extinção. Agora, quem quer trazer o seu estado de futurologia agora? Se por um lado a gente pode... Assim, não precisa nem refletir sobre o que eu falei, não, tá? Não. É exatamente o que você pensa mesmo. Beleza, então esse episódio é uma cápsula do tempo. Então daqui a 100 anos meus descendentes podem ir na minha lápide ou seja lá qual foi o instrumento mais moderno que a funerária conseguiu inventar sobre a gente. De repente o meu holograma do futuro na frente da minha lápide pra falar que eu tava errado. Mas eu acho que é o seguinte, a gente tem apenas uma chance de fazer isso tudo dar certo, que é parar com a apatia e começar a não achar que ficar vendo no YouTube os luxos de outras pessoas, de gente que pega jatinho e ficar sonhando que isso pode acontecer com a gente se a gente trabalhar muito duro e acordar cedo todo dia, parar com isso, tentar refletir e tentar se conectar com as pessoas, porque a humanidade já passou por muitas quase extinções, muitos quase momentos de desespero absurdo, muitos momentos de dificuldade, assim, e se a gente for parar pra pensar, só pra citar algumas, a gente teve peste bubônica, a gente teve escravidão, que foi o maior crime já cometido contra populações, a gente teve holocausto, a gente teve várias guerras, bomba atômica, e a gente foi passando por todas essas coisas, e talvez o que a gente vai enfrentar ou a gente para com a apatia, ou acontece esse rolê aí que o Adrian falou, da gente acabar se extinguindo. Agora, se eu quiser sonhar um futuro em que pelo menos a gente faça alguma coisa e consiga construir um mundo melhor, que às vezes eu tento sonhar isso pra poder dormir um pouquinho mais em paz, eu quero imaginar que a gente vai perceber que não adianta ter 8 horas de jornada de trabalho se a gente não tem tempo pra estar com os amigos e a família, pra gente não tem tempo pra produzir e apreciar arte e literatura. Então, ou a gente acaba com o poderio dessa galera que tá concentrando a renda e ferrando a maioria das pessoas e começa a valorizar um estado de bem viver em que a gente não vai estar só consumindo todas as coisas e acumulando coisa, ou a gente vai morrer. E é bem isso mesmo. Senhor Dalton, agora por favor, traga a sua futurologia. Vamos lá, porque eu vou trazer a versão que vai acontecer, então você já se prepara aí. A galera que tem dinheiro vai largar a bomba aqui pra trás, então já coloca no seu coração que quem tem dinheiro vai dar um jeito de sair daqui. Porque sim, porque vão ter recurso pra isso, não vão ter em que gastar, porque o planeta vai estar fudido e vão sair. E o que a gente vai ter, e eu acho que até certo ponto na humanidade isso é meio que cíclico, que é uma regressão da humanidade. Se você pegar lá na formação da Grécia, chega o ponto que os dórios, que eram um povo super bélico, destrói tudo e a galera para de escrever, para de praticar as artes e a Grécia dá uma estagnada para depois desenvolver. Se você pega os romanos, que era uma civilização que estava super indo bem, desenvolvendo, fez tanta cagada que veio os povos germânicos, detonou tudo e a parada deu aquela regredida de novo. Então, a humanidade vai chegar a um ponto de destruição, que ao contrário do que Adrian falou que não vai ter, só que a gente vai ter zoado tanta parada que a gente vai ter que regredir. A gente vai ter que voltar atrás. Então a gente vai ter uma galera vivendo no futuro e uma outra galera que vai ter que se adaptar ao que vai sobrar. Interessante. E esse se adaptar ao que vai sobrar que vai ser o BO, amigo. Vai ter menos água no planeta, vai ter menos recurso no planeta e a gente vai ter que se virar com o pouco que tem. Ou, de tudo, a gente conta com a Skynet aí, inteligência artificial acabando com a humanidade e livrando o câncer do planeta. Eu conto com essa também. É uma possibilidade. É possível. Torcemos pra isso.
Isso se também no futuro a gente acabar ficando tão isolados que a gente vai se reproduzir com computadores de alguma forma muito bizarra e artificial, em que consegue fazer modificações genéticas. Será que vai ser calvo? Um filho com um computador. Será que vai ser calvo? O futuro é calvo. O futuro é calvo. Tinha que ser o título desse episódio, Futuro é Calvo. Se você chegou até aqui, comente Futuro é Calvo. É isso aí. Meu povo, acho que é isso por enquanto. Estamos de férias. Espero que vocês estejam gostando dos nossos programas até aqui. Espero que você goste desse programa de férias. Comente nas nossas redes sociais. Talvez não veremos, porque estaremos de férias nas Bahamas. Ô, Adrian, não. Cadê o Bora? Não teve nenhum Bora nesse episódio. Como assim vai chegar no episódio? Não. A Ariel tem que mandar um Bora pra pular no começo do episódio. Eu tô de férias, meu querido. Tô de férias. Não tem. Tô de férias. Então, agora aqui, seguindo o povo. Senhor Ariel, fique à vontade para dar suas redes sociais. As nossas redes sociais, se alguém quiser, está no post, nem isso nós iremos falar. Então, se você quiser, confere as nossas redes sociais no post. Mas aqui nós deixamos que a senhora Ariel traga suas redes sociais, traga seu jabá, fique mais do que à vontade. Eu tenho um podcast chamado Descriarte Podcast, que a gente fala dessas coisas inúteis e maravilhosas que tornam a humanidade um pouco mais bonita, que é a arte, né? E filosofia. Que a gente, dá um certo senso de existência. E a gente faz isso com audiodescrição para que mais pessoas possam ter acesso às obras de arte. E com muita poesia também. Todas as arrobas são DescriartePod, o D é mudo. E confere lá, a gente tá fazendo a próxima temporada pro ano que vem. Mas agora, aniversário do Descriarte, vai sair um episódio de RPG muito, muito legal. Que inclusive vai ter a participação da voz do Adrian. Ou não. Em um dos personagens. Vai sim. Ou não, quem sabe. É isso aí. Meu povo, acho que por enquanto é isso. Nós trouxemos boas reflexões, pensamos um pouco no futuro. Não tanto quanto gostaríamos, trouxemos mais os problemas do que soluções, mas acredito que a gente fica por aqui. Como sempre, aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.